O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Vamos agora pedir à luz do Espírito Santo que Ele nos ilumine nesta manhã, para que nós sejamos capazes de acolhermos esta palavra no nosso coração e que ela possa produzir muitos frutos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 27º domingo do tempo comum. E durante estes últimos domingos, temos feito um itinerário com a palavra por meio do Evangelho,
onde Jesus tem nos contado algumas parábolas sobre a vinha do Senhor. Domingo retrasado, ouvíamos que o Senhor da vinha saiu atrás de empregados, de colaboradores. Saiu por várias horas do dia, pelas ruas e encruzilhadas, praças, para convidá-los: vinde para a minha vinha. Depois, no domingo passado, ouvíamos que este Senhor da vinha chamou seus filhos: filho, vinde hoje vós também trabalhar na minha vinha. E nós refletíamos que ninguém fica de fora da vinha do Senhor, seja os de fora ou seja os de dentro. Todos são convidados a participarem desta grande obra que o Senhor realiza no nosso meio, através da sua igreja, na implantação do seu reino em meio a nós. E agora, no Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus contando mais uma parábola sobre a vinha do Senhor. E é importante nós fazermos um breve contexto do texto, porque, como eu dizia também já no domingo passado, o capítulo 21 de Mateus vai nos narrar a entrada de Jesus em Jerusalém, diante dos embates que serão gerados por ele não ser acolhido pelas autoridades religiosas como o Messias, como o Filho de Deus. E este caminho culminará em quê? Na sua cruz, na sua morte, no seu sofrimento, no seu padecimento. Então, todo este ambiente no qual Jesus está e conta as parábolas da vinha do Senhor, são ambientes de hostilidade, de rejeição, de não acolhida de si e da sua palavra. E é importante vocês entenderem isso, porque hoje Jesus está falando com quem, através desta parábola? Com as autoridades religiosas judaicas. Nos disse o início do texto que Jesus falou aos sumos sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, pessoas instruídas na lei, conhecedoras dos mandamentos e que tinham uma responsabilidade não só na prática da religião judaica, mas também na instrução desta mesma religião diante do povo que Deus lhes confiava. Então agora nós vamos ao texto para compreendermos do que esta parábola queria nos falar, e mais do que isso, qual é a novidade que ela traz também para cada um na vivência da fé. Então disse a parábola: escutai esta outra parábola, disse Jesus. Um certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Jesus tinha uma pedagogia muito interessante. Ele sempre utilizava nas suas parábolas elementos que atraía a atenção dos ouvintes. Quem eram os ouvintes de Jesus? Os sumos sacerdotes e os anciãos. Eles conheciam todo o Antigo Testamento. E nós ouvimos na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, que a vinha do Senhor era a casa de Israel. Era o povo de Israel. Então, quando Jesus começa uma parábola para estas autoridades judaicas falando sobre a vinha, logo a orelhinha vai ficar em pé, porque eles entendiam destes elementos. Aí vem a atitude do proprietário, do dono da vinha. Uma atitude de carinho, de dedicação, de amor, porque ele vai plantar esta vinha, ele vai cercá-la, ele vai fazer um lagar aonde se esmagava as uvas para que depois se tivesse o vinho.
Ele construirá uma grande torre para que se tenha um guarda e que ele proteja a vinha diante das ameaças que vinham contra ela. Então, este proprietário se dedica com muito amor, com muita dedicação e com muito carinho para construir esta vinha. E aí nós poderíamos perguntar: quem estava prefigurado nesta história, nesta parábola, como dono da vinha? O Divino Pai Eterno, Deus Pai, que cria o mundo, que cria este universo, que nos cria como a sua imagem e semelhança, que nos cerca de tanto amor, de tanto carinho, que nos possibilita a graça de sermos o ápice de toda a sua obra criadora, de oferecer a nós tudo aquilo que foi criado para a nossa subsistência, para a manutenção da nossa vida. Nos dotou de uma capacidade que outros animais não tiveram a oportunidade, a capacidade intelectiva de sermos seres pensantes e de contribuirmos também nesta obra criadora. Então tudo isso está prefigurado no quê? Na obra engenhosa do Senhor da vinha, em plantá-la, em edificá-la, em cuidar dela. Mas a parábola não termina por aqui. Este dono da vinha, depois de ter feito tudo isso, arrendou a sua vinha aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Depois que tudo estava criado, o homem e a mulher também, vai nos dizer o livro do Gênesis que Deus viu que tudo era bom. E tudo aquilo que era bom e que ele criou foi confiado aos cuidados de quem? Do homem e da mulher. Então, agora, remetendo à parábola, Deus cria, confia a nós e nos dá esta liberdade de cuidar o que pertence a Ele, o que foi criado por Ele. Viajou para o estrangeiro. Mas chegou uma hora, que era a hora da colheita. E este dono da vinha vai querer prestações de conta daquilo que ele criou, daquilo que ele deu, daquilo que ele fez, e confiou aos seus administradores, que são prefigurados nos vinhateiros. Aí vem a parte mais difícil do texto. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Diante de todo aquele projeto de amor, de cuidado e de carinho que foi edificado pela vinha do Senhor, quando chegou o momento mais oportuno, porque a vinha sempre tem uma finalidade, produzir as uvas, que depois se tornarão o vinho, que alimentava o povo de Israel. O que vai acontecer neste momento? Aqueles que foram escolhidos e confiado a cada um a missão de cuidar e de produzir frutos, eles não foram capazes de alcançarem esta meta. E não alcançando a meta de cuidar com carinho, com cuidado daquilo que lhes foi confiado, e além disso, de não produzir os frutos que deveriam, qual vai ser a atitude dos vinhateiros? A violência. Então a um eles agarraram, a outro eles apedrejaram e a outro eles mataram. Agora vamos confrontar este trecho do Evangelho com a nossa vida e com a nossa realidade.
nós também somos escolhidos para fazermos parte da vinha do Senhor. E o convite que Ele nos faz depende da nossa adesão em primeiro lugar. Eu dizia isso nos 2 últimos domingos. Nenhum dos convidados foram obrigados a ir para a vinha do Senhor, mas eles foram convidados. E a partir do momento que eles são convidados e aceitam este convite, eles recebem um grande presente que o dom da vinha oferece a cada um. Mas diante deste grande dom, deste grande presente, desta oportunidade, eles têm uma missão: produzir frutos. Por que estes vinhateiros utilizaram da violência? Em primeiro lugar, porque não foram capazes de cuidar da vinha do Senhor como ela merecia. E não cuidando, consequentemente, não se produzirá frutos. A partir do momento que eles deveriam prestar contas daquilo que lhes foi confiado, não tendo para oferecer o que deveriam oferecer, qual é a estratégia que eles utilizarão? A violência. E é muito importante esse contexto da parábola, porque ele fala sobre a nossa realidade. Vocês já pararam para observar como o nosso mundo anda violento? Vocês já pararam para observar como nas relações nós somos agressivos? Através da força da nossa palavra, ou às vezes até da força do nosso braço? E esse contexto, que é social, se torna também religioso, porque hoje para muitos a religião, o discurso religioso se torna arma de violência contra os mais fracos. Com o período da pandemia, muitas paróquias, comunidades começaram a transmitir pelas redes sociais e também pelos canais de TV, as suas programações, missas, grupos de oração, pregações. E desde o início da pandemia, algo tem me chamado muita atenção, até mesmo dentro da Igreja Católica. Como certos grupos, padres e lideranças religiosas utilizam da religião como uma via de instrumentalização e de domínio sobre o outro, gerando um sistema que faz daquele que ouve um refém da nossa religião, da nossa pregação, do nosso modelo de ser e de rezar. E isso não acontece só dentro da Igreja Católica não, porque quando nós vamos olhando outras programações de outras religiões, né, vocês podem acessar também, por exemplo, os canais das igrejas protestantes, uma linguagem super violenta, uma forma de falar de Deus, da Escritura, muito instrumentalizada. E Jesus chamava a atenção dos ouvintes. Quem eram os ouvintes? Autoridades religiosas, anciãos, sumos sacerdotes. E hoje esta palavra de Jesus no Evangelho precisa ser para nós, começando em mim, que sou uma liderança religiosa, que sou padre. Porque a graça que nós temos de conduzir o povo de Deus na vivência da palavra, dos sacramentos e da graça que o dono da vinha quer oferecer a cada um de nós que somos seus convidados, não pode ser pela via da violência, da autoafirmação, de fazer do outro refém, mas precisa ser na liberdade dos filhos de Deus, porque este é o caminho da graça. Eu fico vendo entre nós padres, quantos padres criam um sistema que faz dos seus fiéis reféns deles.
Então, só serve a missa se for com aquele padre, só serve a Eucaristia se for com aquele padre, só serve a oração ungida se for com aquele padre. E quantas pessoas fragilizadas e que se deixam levar por este cabresto que te amarra, mas como é legitimado pelo discurso religioso, está tudo bem. Tá não, gente? Não está. A palavra de Deus nos dá critérios para que nós também sejamos mais críticos, que nós sejamos mais seletivos. E a minha missão aqui também como padre, como formador de consciência, é de ajudá-los a fazerem esse caminho, porque é o caminho que o Evangelho de hoje nos propõe. Sair da superfície e mergulharmos numa experiência mais profunda, que nos tira da violência para a paz. Se vocês lerem os relatos pós-pascais, que estão no final de cada um dos evangelhos e depois Atos dos Apóstolos, todas as vezes que Jesus ressuscitado apareceu, o que ele dizia? A paz esteja convosco. Esta foi a saudação constante do ressuscitado para a comunidade dos cristãos. E por que é importante nós olharmos para o fruto da ressurreição, que é a paz? Porque como agiram os vinhateiros? Com violência. E a violência opõe a paz. Se o nosso mundo está violento, se o sistema religioso está violento, se as nossas relações estão violentas, vem a atualidade da palavra, ela precisa nos incomodar, ela precisa nos transformar, ela precisa alcançar o nosso coração, porque o que ela nos orienta, nos tira da violência e nos insere no caminho da paz. E é isso que nós queremos, porque se nós vivemos numa família muito complicada, que briga demais, que xinga demais, que é muito violenta, esse ambiente nos traz alegria? Não. Esse ambiente se torna confortável e gostoso para nós vivermos? Não, porque se tornou um ambiente pesado, carregado. Agora, quando há harmonia entre as pessoas, na família, na casa, vai chegando o final do dia, pesado, cansado do trabalho, e a gente fica doido para chegar onde? Em casa. Então, olha que interessante, algumas pessoas dizem: padre, eu não vejo a hora de chegar em casa. Ou já dizem: nossa, quando eu lembro que eu tenho que ir para casa, meu Deus do céu, me dá uma tristeza, porque minha casa parece um inferno. Realidades diferentes, de uma mesma circunstância, diante do fruto que eu estou produzindo. E o fruto que nós produzimos é consequência da escolha que fazemos. Veio a primeira turma para buscar os frutos. E qual foi a atitude dos vinhateiros? A violência. Mas o dono da vinha não desistiu. Novamente, mandou novos empregados, em número maior do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Então a primeira vez não deu certo, a segunda vez aumentou o número, para ver se inibia a violência, mas também não deu certo. E aí o dono da vinha vai ter uma terceira tentativa. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. O dono da vinha é persistente. Ele não desiste diante da primeira dificuldade. 3 tentativas.
A primeira, um grupo menor, que foi espancado, apedrejado e morto. A segunda tentativa, um grupo maior, que aconteceu a mesma coisa. E a terceira tentativa, mandar o meu filho, o herdeiro. Mas o problema aqui já não era quem chegava, o problema aqui é quem estava. Porque independente de quem chegasse, inclusivemente se fosse o dono da vinha, seria recebido da mesma forma. E por que nós devemos nos atentar a este detalhe? Porque as estruturas da maldade, do pecado e da violência podem ser sedimentadas em nós de tal forma que de repente, independentemente de quem chega, eu agirei sempre do mesmo jeito. E aqui vem o convite da palavra para um itinerário que todos nós devemos fazer, que se chama conversão. Uma mudança de mentalidade que seja capaz de mudar as minhas atitudes. A partir do momento que nós abrimos para esta novidade, que muda o nosso jeito de pensar, que muda a nossa conduta, que reorienta as nossas escolhas, consequentemente a nossa vida vai mudando. Mas quando eu fico convencido das minhas estruturas, que se tornam imutáveis, padre, eu sou desse jeito desde que nasci, nunca mudei, e não vai ser nessa altura do campeonato que eu vou mudar. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E de repente de pessoas que estão perto de nós, seja no trabalho, na família, na comunidade. Então o desejo sempre é que o outro mude, mas eu olho para mim e acho que não tem uma necessidade de mudar. E agindo desta forma, nós vamos nos tornando um povo infrutífero. A violência que se consolida em nós, fruto do endurecimento do nosso coração e da nossa cabeça, faz com que nós nos tornemos um povo estéril, um povo que não produz frutos. E Jesus vai dizer em outro trecho do Evangelho, a árvore que não produz frutos, o que precisa ser feito com ela? Cortada e lançada ao fogo. Por que Jesus está falando isso conosco? Porque ainda dá tempo de mudar de atitude. Olha para a sua vida, olha para a sua história, que tipo de fruto você está produzindo? A primeira leitura, que nos falou lá do livro do profeta Isaías, contando também sobre uma vinha, tem o desabafo do dono da vinha, dizia: eu contava com uvas de verdades, mas por que esta vinha produziu uvas selvagens, azedas, podres, que já não se pode mais ser utilizadas? Então, os frutos que nós produzimos para a vida, fazem parte de um projeto maior, das escolhas que eu faço a cada dia. E aqui vem uma chamada de atenção. Vai chegar uma hora que nós devemos prestar contas do que fizemos. O dono da vinha cercou, fez lagar, plantou, construiu a torre, foi embora para o estrangeiro, confiou a administração aos vinhateiros, mas depois de um tempo, o que aconteceu? Ele quis a prestação de contas. E aqui é uma chamada de atenção para mim e para você, nesta hora. Porque hoje nós vivemos num caminho que nos convence que podemos escolher tudo que bate na nossa cabeça, porque não é necessário prestar contas da minha vida para ninguém, porque a vida é minha, sou eu que mando nela, e eu faço o que eu quero. Esse é o tipo de pensamento que domina a cabeça de muitas pessoas hoje. Como se a vida fosse aleatória,
que você pudesse fazer aquilo que bem quiser, e se isso não fosse depois gerado níveis de consequência e de não ter que prestar contas para ninguém. Então vocês são pais, de repente têm os filhos jovens ou adolescentes, a dificuldade que se tem, porque o filho vai crescendo e acha que ele não deve dar mais satisfação para os pais. Por quê? Porque a vida é dele, ele que manda, ele já cresceu. Os pais, da mesma forma, o esposo e a esposa, vai criando certas estruturas de independência, de vida, de trabalho, onde eu levo a dizer o seguinte: eu que estou trabalhando, o dinheiro é meu, ela não precisa saber quanto eu ganho, e eu posso gastar com o que eu quero, e de repente a esposa também com o esposo. Então olha para vocês verem como isso está entrando em nós, e fazendo um grande estrago. E a partir do momento que a palavra de Deus vem nos orientar, ela vem para nos alertar, para nos apontar o caminho e para pedir de nós uma decisão. Reorientemos a nossa conduta, porque ao olhar para a sua história, você poderá fazer o diagnóstico: que tipo de fruto eu estou produzindo? E vai chegar uma hora, minha gente, que nós deveremos prestar contas da graça que recebemos, do dom da vida que Deus nos deu, da oportunidade de contribuirmos para o avanço da sociedade, para a vivência da fé, para uma colaboração social. E vai chegar esta hora, e dela ninguém poderá correr. Por isso, se há ideias e mentalidades que querem nos tirar do caminho, vem a palavra hoje para nos orientar e nos dizer: vamos por aqui. Se Jesus estava contando esta parábola às autoridades religiosas, ele queria alertá-los que, como autoridades do judaísmo, eles faziam parte desta vinha do Senhor, a casa de Israel, mas eles não souberam administrar como deveria. Quiseram trazer para si o domínio, o poder, que os elevava e os colocava acima dos outros, e isso daí tornou de cada um deles e da própria religião judaica infrutífera. E na plenitude dos tempos, o Senhor da vinha, prefigurado no Divino Pai Eterno, mandou o seu Filho. E estes vinhateiros, os judeus que deveriam cuidar da vinha do Senhor, fizeram o que com o Filho? Jogaram para fora da cidade de Jerusalém. Lá o espancaram, e isso resultou no quê? Na morte do filho do dono da vinha. Jesus estava contando para os anciãos e os sumos sacerdotes a sua história. Jesus estava falando o que iria acontecer, porque nesse momento Jesus já estava em Jerusalém, e a coisa estava só apertando, o cerco estava se fechando. E Jesus antecipa, já por meio de uma parábola, o que iria acontecer poucos dias depois. Porém, os ouvintes ainda não estavam entendendo claramente. Jesus faz uma pergunta. Pois bem, pergunta para os ouvintes: quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Olha que interessante a resposta. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo encheram o peito, em alta voz responderam. Preste atenção. Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo.
Olha, quando nós não entendemos a história e achamos que não somos contemplados nela, a sentença que damos no final é muito pesada. Como os sumos sacerdotes e os anciãos ainda não estavam entendendo que Jesus estava falando deles, a partir do momento que Jesus deu a oportunidade para eles falarem, para eles responderem, qual foi a sentença que eles deram? Uma sentença de morte. Uma sentença pesada, grave. Olha, estes vinhateiros não são dignos do convite e da oportunidade que tiveram. O dono da vinha tem que agir com violência, tem que matá-los e tem que tirar deles a vinha e confiar a outros que vão produzir frutos. Por que eu quero pegar esse detalhe do Evangelho para nós hoje? Porque nós fazemos essa experiência. Quando eu não sou incluído no pacote, e eu preciso emitir um juízo de valor ou um julgamento sobre o outro, a minha mão também é pesada, é violenta, tem o poder da vingança de dizer, tem que maltratar, tem que matar, tem que esmagar, tem que jogar fora. E naquele momento, Jesus foi questionando, Jesus foi alertando-os, dizendo, olha, vocês estão com este julgamento tão pesado, porque vocês ainda não entenderam que vocês estão falando de si. O objetivo de Jesus não era de agir da mesma forma que eles agiam através da violência, mas o objetivo de Jesus era de contar uma parábola, porque diante desta violência, se Jesus fosse dar catequese sobre conteúdo religioso, eles não ouviriam Jesus, mas Jesus contando uma parábola, uma historinha, eles se interessariam por ela. Mas a parábola sempre tem um checkmate no final, ela tem um ensinamento a ser dado. E naquele momento Jesus diz, vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Diante da maldade, da violência, da sentença de morte, que eles deram, no seu julgamento, Jesus entra com uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de coragem, dizendo, vocês conhecem o Salmo 118, que dizia isso, a pedra angular que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra principal. Então, a partir do momento que a violência de vocês prevalece, e os impedem de acolher o herdeiro, o Filho de Deus, que veio para salvá-los também, a misericórdia deste dono da vinha é tão grande, que ele não para diante da violência, que ele não desiste diante da maldade, mas ele pega aquilo que foi desprezado por todos, que foi chicoteado, que foi crucificado, que foi espancado, e faz dele a pedra angular, faz dele a pedra principal, no qual todos são chamados a edificarem a sua vida e a sua história, para que ela produza frutos. Os vossos olhos verão o escárnio da cruz? Verão. Mas os vossos olhos verão também as maravilhas do Senhor. Porque depois do escárnio da cruz, o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, e ele subiu glorioso ao toque da trombeta. Então, da mesma forma que a maldade tem o poder de destruir, a bondade tem o poder de edificar. Vou repetir. Da mesma forma que a maldade tem o poder de destruir,
a bondade tem o poder de edificar. E o convite deste evangelho hoje é para que nós saiamos da indiferença ou da violência que nos torna infrutíferos ou produzindo uvas selvagens, para o caminho da bondade e da graça que nos possibilita a abundância de muitos frutos. Qual é a maior alegria de um pai e de uma mãe depois, quando eles estão idosos? De verem os seus filhos bem, de verem a sua família feliz, não é assim? Às vezes a gente visita tanto idoso, tanta idosa, e muitos deles contam as lutas da vida, as dificuldades, mas depois agradece a Deus e fala: Padre, tudo isso foi muito bom, porque hoje a alegria que eu tenho de ter a minha família reunida, os meus filhos no caminho de Deus, produz frutos bons. Mas infelizmente a gente ouve também muita queixa, de quantas pessoas que dizem assim: Padre, a gente fez tanto, trabalhou tanto, lutou tanto, olha como está a nossa família hoje, toda dividida, toda brigada, violenta, desanimada, cada um no seu canto, fulano que não fala com o Beltrano. Então, minha gente, o convite do evangelho é para mim, é para você. Não permita com que a sua violência seja aquilo que norteia a sua vida e as suas escolhas. Não permita com que a sua raiva, o seu orgulho, o seu desejo de vingança, querendo justificar o erro do outro, te domine interiormente. Mas peça nesta Eucaristia que a bondade de Deus te alcance, porque é somente através dela que você produzirá muitos frutos, e frutos de vida eterna. E olha como Jesus encerra o evangelho: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá muitos frutos. Se no Antigo Testamento a vinha era o povo de Israel, no Novo Testamento a vinha é o reino de Deus. E nós pertencemos a este reino, porque pela graça que recebemos no nosso batismo, nos tornamos filhos amados de Deus. E se pertencemos a este reino, se somos filhos legítimos de Deus pelo nosso batismo, é para que nós produzamos muitos frutos, e frutos de vida eterna. Porque se a gente não aproveita a oportunidade, ela será tirada da nossa mão e será confiada a outros. Os judeus, povo escolhido, os anciãos, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, autoridades religiosas constituídas, mas não souberam aproveitar a oportunidade. E o que aconteceu? Quem não aproveita a oportunidade, perde. Isso também é na vida. Às vezes a pessoa tinha a chance de romper no emprego, mas aí a preguiça, o desânimo, as conversas, diz: não vou. Depois pode ser que essa oportunidade nunca bata na sua porta novamente, e vai para a mão de outros que vão agarrá-la e vão fazer dela oportunidade de crescimento. E por que o Evangelho fala isso para nós? Porque hoje nós estamos aqui vivos e com saúde, graças a Deus, e temos a oportunidade de hoje fazermos esta escolha, de agarrarmos com muita propriedade a oportunidade e o convite que o Senhor, dono da vinha, faz a mim e a você nesta manhã. Porque o desejo do Senhor para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, é que você produza muitos frutos, e frutos bons, frutos de vida eterna. Então agora, vamos pedir isso para o Senhor. Feche um minutinho os seus olhos e faça aí uma breve retrospectiva de como está a sua vida. Quais são as escolhas que você tem feito nesses últimos dias?
Quais são os mecanismos de violência que você também utiliza para justificar a ausência dos frutos que você não produziu? E vai pedindo ao Senhor a graça de viver o chamado que Ele te faz, para que no lugar da maldade o Senhor coloque a bondade, que no lugar das frutas amargas, podres e selvagens, o Senhor te ajude a produzir uvas doces, que diante da violência que gera os conflitos, as brigas, os desentendimentos, os xingamentos e às vezes até a violência física, o Senhor possa te dar a paz que é fruto da ressurreição dEle, a paz que é capaz de aquietar o nosso coração e de nos dar a tranquilidade interior, que é fruto da misericórdia do Senhor. Então vai dizendo: Senhor, eu não quero mais viver na violência, eu não quero me tornar um operário amargo, violento, eu não quero sentenciar os outros pelo peso do meu orgulho ou da minha vaidade, mas eu quero o dom da humildade, Senhor, para que em primeiro lugar eu seja capaz de ouvir essa palavra, que eu possa acolhê-la no meu coração e que ela possa me ajudar a reorientar as minhas escolhas, porque eu faço parte, Senhor, deste povo escolhido e amado, chamado para pertencer à sua vinha. E quando, Jesus, chegar o dia do meu julgamento, eu quero apresentar as minhas mãos abertas diante de Ti e dizer: eis os frutos que eu te trago, frutos esses que foram alcançados porque o Senhor me alcançou por primeiro. É isso que nós te pedimos, Senhor. Dai-nos a graça de produzir frutos bons, para que quando chegarmos diante de Ti, tenhamos a alegria de abrir as nossas mãos e de Te entregar tudo aquilo que produzimos, fruto da Tua bondade que nos alcançou por primeiro. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo
tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de